Tá gravando agora. Opa, ficou claro o negócio aqui? Deixa eu dar uma ajustada nessa luz aqui. Só um pouquinho, pessoal, fazendo um ajuste aqui nas tonalidades. Aí. Tava aqui. Então, colegas, a resistência equivalente no paralelo é 1 sobre a resistência equivalente é igual à soma dos inversos. Daí faz um trabalhinho matemático, né? Sempre é assim que funciona. Maravilha. Agora nós vamos então dar mais um passozinho falando de lei dos nós, lei das malhas e potência, né? Porque isso está muito presente nos circuitos elétricos das edificações, né? Muito bem. A primeira lei que a gente tem que relembrar, por isso que eu perguntei da eletrotécnica, né? Mas se você não viu ainda, não tem problema. A gente vai tirar todas as dúvidas hoje. Chama-se Primeira Lei de Kirchhoff, um cientista do passado aí, que contribuiu com a eletricidade, ou Lei dos Nós. Essa Lei de Kirchhoff, ela fala que as correntes, a soma das correntes que entram em um nó. Deixa eu mostrar então um tal de nó. Só não fico falando nó aí, né? Deixa eu escrever aqui. Só esperar o Google. Circuito elétrico. Então, o que é um nó? Deixa eu pegar um circuito bem interessante. Esse aqui tá bom. Ó, aqui nós temos um circuito elétrico. Esses zigue-zagues são as resistências. Esses traços paralelos são capacitores, né? E esses traços, um maior e um menor, é a fonte de tensão, o que está alimentando o sistema. Então esses encontros assim, que geralmente são 3 ou mais, ó, aqui eu tenho encontro de 3 cabos num ponto. Esses encontros de 3 ou mais condutores chama-se nó. E o termo é bem sugestivo, né? É por onde é como se tivesse sido amarrado um no outro, né? Então é um nó. Então, por esses nós passam correntes elétricas, amperagem. Então são esses pontos aqui. Deixa eu ver se chegou alguém aqui. Ah, o Felipe. Beleza? Então, isso é um nó. Então as correntes que chegam, a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem de um nó de um circuito elétrico. Então é isso que fala a primeira lei de Kirchhoff. E aí, matematicamente, escreve-se assim, ó. No caso aqui eu tenho uma corrente I1 chegando, uma corrente I2 chegando, então, e uma corrente I3 chegando, ó. Ó, I1 mais I2 mais I3 chegando. Essas correntes é igual à soma das que saem. Deixa eu voltar. É igual à soma das que saem, ou seja, I4 mais I5
estão saindo desse nó. Ó, e 4 está saindo e 5 está saindo. Então é somente isso. A somatória das que chegam é igual à somatória das que saem. Então essa é a lei dos nós, ou primeira lei de Kirchhoff. Tudo bem? E isso na prática é interessante, não haver dúvida, porque você muitas vezes precisa entender um circuito, às vezes achar um ponto que está em curto lá, ou saber prever quanto de amperagem vai passar por um cabo, né? Às vezes várias correntes vão se afunilar e passar por um único cabo, né? Então você vai lembrar da lei dos nós, que aquele cabo vai ser o escoamento de todas as correntes. É como se fosse corrente de água, né? Várias tubulações de água, tem que sair por algum lado. E esse cabo por onde vai sair vai ser o coitado, né? Que vai aquecer um monte. Perigoso romper, né? Apesar que na eletricidade a questão nem é tanto romper o cabo, né? Mas é aquele aquecimento gerar ignição dos materiais que estão junto com o cabo, né? Pegar fogo, né? Então o maior problema eu acho que nem é o cabo romper, mas é rompe também, mas é o problema do incêndio, né? É isso que pega assim nos sinistros que ocorrem por aí, né? A segunda lei de Kirchhoff, ou lei das malhas, ela tem uma interpretação assim um pouquinho mais elaborada, que quer dizer o seguinte: a soma das tensões é igual à soma dos produtos R vezes I. Soma dos produtos R vezes I. Como assim? Vou mostrar aqui. Vou pegar aqui esse exemplo anterior. Esse circuito em série. Então, se você pegar esse produto aqui, R vezes I, dá um número. R2 vezes I, dá um outro número. E R3 vezes I, dá um outro número. E somar esses três valores, vai dar o valor da tensão. Porque R vezes I é a tensão. É a primeira lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I. Então é isso que fala a lei de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff, ou lei das malhas. Que o produto R vezes I, somando todos eles, né, vai dar o valor da tensão. E aqui matematicamente está escrito assim. Ó, a segunda lei de Kirchhoff está escrito assim: a somatória dos valores R vezes I vai dar a somatória dos valores de tensão. Porque às vezes num circuito você pode vir a ter assim, ainda mais se for um circuito mais industrial, com motores, você pode ter mais de uma fonte de tensão. Pegando aqui aquele circuito que a gente estava vendo, ó, aqui nós temos uma fonte de tensão aqui, ó, que não fala quantos volts é. Daí tem uma outra fonte de tensão aqui, que está dizendo que é 10 volts. Então, nós temos, na verdade, aqui várias malhas, né? Então, um circuito, ele é subdividido em várias malhas. Como assim? Então, por exemplo, sempre que eu tiver um circuito fechado, é uma malha. Então, eu estou sinalizando aqui com o meu cursor, isso aqui é uma malha. Mas o geral aqui também é uma malha. Esse também é uma malha. Então nós temos muitas malhas, que esse aqui é um circuito mais elaborado. Nós temos muitas malhas aqui. E em cada malha que você pegar, digamos que você pegue a malha geral. A segunda lei de Kirchhoff vale. Porque a somatória das fontes de tensão, que é 10 aqui e aqui, eu acho que é para determinar quanto que é.
A soma dessas fontes de tensão é igual à soma das resistências vezes as correntes que estão envolvidas nesta malha. Cada vez que você vai analisar uma malha, você precisa identificar. Digamos que você marca pontos. Assim, esse é o ponto A, esse é o ponto B, esse é o ponto C e esse é o ponto D. Daí você tem que dizer, eu vou analisar a malha A, B, C, D. Porque daí tudo que não está nesta malha você ignora. Você não se preocupa. Então é assim que funciona. Mas a gente não vai. O nosso objetivo aqui não é a parte excessivamente de cálculo, né? É mais para relembrar ou saber que existe. Porque daí tem cálculos bem avançados das leis de Kirchhoff, né? Da física eletromagnetismo, né? Mas a gente não quer, nessa disciplina, se aprofundar em cálculos de eletromagnetismo. O nosso foco é a parte aplicada da disciplina. Beleza. Potência elétrica. Eu acho que vocês recordam, né, a potência elétrica? Por exemplo, alguém pode me dizer qual que é a potência do seu chuveiro aí na sua casa? É a resistência, né, professor? Isso. É, Alguém sabe, tem ideia do valor da potência elétrica do seu chuveiro aí? Daquele caso é 5.500. Ó, a casa de gente rica, ó. É chuveirão que gasta. Aí viu só? É aluno da FATEB, assim, só pra quem pode, né? Chuveirão assim que abaixa a luz dos postes assim quando liga lá, né? Maravilha. E exatamente, 5.500 é o que normalmente se usa, né? Não me lembro se tem de potência menor. A unidade é watt, né? Ou que antigamente a gente falava vela, né? Aquele foco que o William usa lá naqueles. Quantos pintinhos tem lá já, William? Uns 100 mil, 200 mil? Professor, é que na verdade aqui a gente está trabalhando com ovo fértil, a gente não tem mais frango de corte. Ah, é outro nível, né? Maravilha. Eu achava que você criava o frango. Antigamente sim, mas de 2 anos para cá a gente mudou. E daí você fornece o ovo para quem vai criar. Na verdade é o sistema de integração, professor. Já tá tudo certo já. Pra onde vai? Mas daí a pessoa vai nascer o pintinho, vai criar o frango, é isso, né? Daqui sai para incubatório. A gente é integrado da Pioneiro Alimentos. Daí daqui vai pro incubatório da Pioneiro e ali vai nascer os pintinhos que vai para a rede de barracões da Pioneiro que faz a parte da engorda. A gente só cuida das mães dos pintinhos aqui. Mas fornece o ovo. Exatamente, o ovo fértil. Entendi. Hoje está em média aí de 15 mil ovos por dia férteis. A gente está mandando para incubatório. Só um pouquinho, né, William? 15 mil por dia, né? Bastante. É um balainho, né? Para encher um barracão hoje, um barracão desses padrão novo é 30 mil pintinhos. No caso, a cada 2 dias de produção, a gente abastece uma granja. Tá certo. Ó aí, rapaz, vai comprar a clabinha ainda esse William, tá louco. E aí, por isso vocês têm que comer só frangos da Pioneiro, que é o melhor. Pode deixar. Pode deixar, eu já vou falar pra patroa aqui. Vamos encerrar qualquer outra marca. Vamos prestigiar aí os alunos aí da FATEB. Maravilha, então pessoal, aquelas lâmpadas antigas eram de quantos watts? Alguém lembra? Que o pessoal falava vela, né?
60, 100, né? 40. 40, isso. E hoje é de quanto? Essa de bulbo? Fluorescente? Alguém lembra? Essa de bulbo que a gente tem em casa, fluorescente? Eu peguei um aqui de 27, mas tem menor, né? Isso, é isso aí. Não passa muito disso, né? É bem mais econômica, né? Então é isso, 15, 27. Tô bem. 25. Isso aí. Bom, e aí, jovens, a potência, ó, essa equaçãozinha aqui é muito clássica, ó. É o tal do PUI. P-U-I. Aqui é V porque depende do livro, né? Mas a potência em watt, ela é a tensão em volts vezes a corrente em ampere. Então essa aqui é uma equaçãozinha que quem vai mexer com qualquer cálculo de instalação, qualquer conferência, assim, vai usar. Potência, tensão, corrente. PUI. E aí tem o desdobramento dela, né? Porque daí quando você substitui na corrente, ela fica assim. Potência é V ao quadrado sobre R. Então é interessante lembrar dessa equação aqui, essa primeira. Lembrar aqui dessa aqui, potência é tensão ao quadrado sobre a resistência. Ou ainda, se você isolar a tensão e substituir nela, vai ficar assim, né? A potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, só para relembrar aqui. E classicamente, lá da física, a potência é trabalho por tempo. Tem livro que tem um sigma, ou melhor, a letra tau, né? A letra grega tau. Trabalho por tempo. Por isso que potência é joules por segundo, ou watt. Ou também watt, que é a mesma coisa que joule por segundo. Só para relembrarmos aí, né? Tá. Quem que me ajuda aqui a responder aqui? Qual a potência dissipada por um resistor de 5 ohm? Esse símbolo aqui, 5 ohm, é a unidade de resistência. Quando nele percorre uma corrente de 4 ampere, quem que me ajuda a responder? Qual a potência dissipada por um resistor de 5 ohm? 20. 20? Vamos ver aqui, ele deu resistência e deu amperagem. Deve ser essa aqui, né? Tá como 20 mesmo. Então, resistência 5, amperagem 4. 5 vezes 4 ao quadrado, é isso? É 80, na verdade. 80? É que eu olhei a fórmula de cima ali, potência vezes. Ah, entendi. Então é essa daqui, ó. Nós temos que olhar para essa, por quê? Porque ele deu resistência, 5 ohm, e deu amperagem, 4 ampere. 4 ao quadrado, 16, vezes os 5, 16 vezes 5, 80. 80 o quê? Qual que é a unidade de medida de potência? Watts. Watt, isso. Vamos ver aqui se nós acertamos. Ótimo. Estamos bom hoje. Ó, 80 watt. Maravilha. Menos que uma lâmpada antiga. E depois na nossa residência, pessoal, depois do chuveiro, o que consome mais? Não vão me dizer que é hidromassagem, assim, só para me humilhar, né? Porque eu não tenho. Tirando hidromassagem.
que Ferro de passar roupa gasta bastante. ferro. Resistência, forno elétrico gasta bastante. Isso. Tudo que tem resistência gasta bastante. Aí, isso aí. É, exatamente. Bom, o chuveiro também é resistência, né? É tudo que tem resistência, é o que converte energia elétrica em energia térmica, né? Você veja que motores, né? Ou seja, a geladeira tem compressor, mas nem consome tanto assim. A máquina de lavar tem motor, consome, mas não chega a um ferro elétrico. É interessante, né? Coisas que tem motor não chegam a consumir o que consome o que tem resistência. Falou bem Orlando. E o que transforma a energia alternada em contínua também gasta menos, né? Que usa corrente alternada gasta mais. Em geral é isso, exatamente. Isso mesmo. Bom, pessoal, quero entrar aqui com vocês agora nesse assunto de corrente alternada, porque é o que nós temos assim, né, no nosso dia a dia, é a corrente alternada, né? A briga do Tesla com o nosso amigo lá, o Edinho, né? Thomas Edison. Foi isso. Então, vamos assim só dar uma olhada aqui. Deixa eu digitar aqui. Vou colocar aqui. Gráfico, animação, corrente alternada. Tem um site aqui, pessoal. Vasca. Não é Vasco não, hein? Não sei se tem Vascaína, hein? É vasca.cz. Eu não sei dizer. Faz pouco tempo que eu uso. Eu não sei dizer se é do Reino Unido, né, Inglaterra, ou é Cazaquistão. Mas ele tem assim algumas simulações assim interessantes assim para que rodam inclusive em celular também, né? Então é vasca.k.cz. Physics Animation. Daí tem aqui, por exemplo, vários ramos aqui da física. Deixa eu ver aqui. Corrente elétrica, semicondutor. E tem vários aqui, ó. Eu vou passar bem rapidinho aqui, ó. Tem várias áreas, assim, são simuladores que ajudam a compreender, ó, vários ramos da física, da ótica, do eletromagnetismo, da mecânica, a parte atômica, a parte da termodinâmica. É que nem aquele FET Simulation da Universidade do Colorado. Eu só estou passando aqui para vocês verem que tem muitos assim, muitas aplicações aqui. Ó, a parte de simulações de motores e vai. Parte de materiais assim, ó, de resistência à tração e compressão. Eu acho que eu vi alguma coisa por aqui. A mecânica, né? Tá, mas vamos aqui nos interessa. Deixa eu ver aqui. Corrente elétrica. Deixa eu abrir aqui corrente elétrica. E vou abrir corrente alternada. Corrente alternada. Então, vamos ver aqui. É algum lado da Rússia lá, pelo título deles aqui. Transformador, gerador, alternador, corrente alternada. Deixa eu ver esse aqui.
Circuito RLC em série. Então aqui nós temos umas animaçõezinhas aqui mostrando a montagem de circuitos, né? Esse aqui eu não testei ainda, eu testei um próximo ali que eu vou mostrar. A corrente alternada aqui. Tá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Circuito corrente alternada simples. Tá. Esse aqui, pessoal, é um circuitinho que ele mostra a corrente alternada assim, como se estivesse numa simulação, né? A corrente contínua, deixa eu abrir aqui. Só pra gente comparar, né? Rapidamente. Corrente contínua. Gráfico. Corrente contínua. Luciano, o microfone tá ligado. Ó, tem gente participando da aula lá. Ó, o gráfico de corrente contínua, ele, como o nome está dizendo, ele vão ser retas, né? Se você pegar gráfico de corrente contínua, você vai ter reta para a tensão e reta para a corrente. Então você não tem oscilações, né? À medida que o tempo passa, a voltagem se mantém, porque é uma corrente contínua, tipo de uma pilha, de uma bateria, né? E ó, aqui eu tenho assim, a voltagem se mantém à medida que o tempo passa e a amperagem também se mantém à medida que o tempo passa. Então, nada além do que duas retas, uma para voltagem e outra para amperagem, quando se fala em corrente contínua. Beleza. Mas na corrente alternada, como o nome está dizendo, existe uma diferença. Porque a corrente alternada, por que ela se forma? A corrente alternada, ela se forma porque lá na hidrelétrica você tem a rotação de uma turbina, né? O movimento lá da hidrelétrica, ele gera assim a rotação de uma turbina, e essa rotação faz com que um dínamo, né, como se fosse um dínamo, fique trocando de polaridade, e aí a corrente ora vai para um lado, ora vai para outro lado. Isso faz com que nós tenhamos essa frequência. Qual que é a frequência da eletricidade no Brasil? Alguém já ouviu falar? A frequência da eletricidade no Brasil.
Ou não? É 60 Hz. Isso quer dizer que a cada o sentido da corrente elétrica no Brasil, ele alterna 60 vezes por segundo, porque Hertz é segundo a menos 1. Então, hora a corrente vai para um lado, hora a corrente vai para o outro lado. Então, a nossa tomada na nossa casa, o positivo e o negativo na tomada da nossa casa, ele troca 60 vezes por segundo, porque a nossa corrente é alternada, né? Porque lá na geração, isso aqui fica girando e produzindo essa inversão de polaridade. Inclusive, antigamente, quando tinha aqueles rádio-relógio, né? Eu sou do tempo do rádio-relógio, acho que não sei se vocês chegaram a usar, que ficava com aquelas letras vermelhas na cabeceira da cama. Alguém já usou aquilo? Eu já usei. Pois é, então eu sou mais antigo, né? Sou do tempo do rádio-relógio. E aí vinha do Paraguai muitas vezes e a frequência do Paraguai é 50 Hz. E aí às vezes não funcionava aqui no Brasil. Daí começou a vir uns com uma chavinha embaixo para você mudar de 50 para 60 Hz. Hoje a eletrônica é automática, né? O sistema se ajusta a qualquer frequência, seja 50, seja 60, né? Então, é por isso que a corrente fica oscilando de polaridade, alternando. Então vocês vejam, aqui eu vou pôr aqui um circuito resistivo, que fala? Ó, esse tiozinho aqui, o que quer dizer esse tio? Alguém sabe o que é esse tio? Corrente alternada? Isso, esse tio é corrente alternada. Aqui está 200 ohms de resistência. Eu tenho um resistor aqui de 200 ohms, né? A frequência aqui, ó, tá de meio Hertz. E o período aqui está de 2 segundos, o T, período. Então eu vou ligar aqui no botãozinho verde, ó, é um simulador lá naquele site vascak.cz, ó. Eu vou ligar e vamos ver aqui, ó. Ó. O pink é a tensão, o laranja é a corrente. Agora eu vou dar uma pausa aqui. Tá subindo? Ó, pausei. Então vocês observem que o pink aqui é a tensão e ela está oscilando, positivo, negativo, positivo, negativo. E a corrente, que é o laranja, também, positivo, negativo, positivo, negativo, à medida que o tempo está passando. Então isso é o comportamento gráfico de uma corrente alternada, né? Oscilando para positivo e para negativo, mas sempre tem corrente, né? Ali na tomada de casa sempre tem corrente elétrica, só que ora ela está para um lado e ora ela está para outro lado. E essa troca aqui é muito rápida, a ponto de a gente nunca conseguir perceber que em algum momento a corrente se tornou zero, quase que muito rápido, né? 60 vezes por segundo, né? E esse aqui, o que está correndo aqui ao lado, ó, eu vou ligar de novo, observem esse da esquerda. Dentro da eletricidade chama-se diagrama fasorial, porque aqui como a tensão e a corrente estão andando juntas, diz-se que estão em fase, ó. Ó, veja aqui, ó, é um diagrama fasorial. Elas estão em fase, andando juntas. Ó, a corrente e a tensão. Ó, vejam aqui, ó. Ó, o voltímetro aqui mostrando a voltagem negativa, positiva. E o amperímetro também. A amperagem negativa, positiva. Elas estão em fase e esse é o diagrama fasorial. Então quem quiser depois brincar lá com
é nesse site aqui, o Vasca, ou se digita assim, animação, eu digitei aqui a animação gráfico corrente alternada. Daí ele vai aparecer assim. Física, animações e simulações. Tá. Agora eu vou trocar. Eu vou tirar só para vocês saberem que existe. A gente não vai entrar nesse cálculo. Em vez de ser um circuito resistivo, é um circuito capacitivo, porque às vezes tem equipamentos que têm um comportamento de capacitor. Ó, capacitor. Agora eu troquei. Ó. É um capacitor de 405 microcoulomb. 405 microcoulomb. E vamos ligar para ver o que acontece. Perdoe. O capacitor é 4. Isso aqui é a energia que ele tem. 405 joules. O capacitor aqui é de 4 microfarad. Então, falei errado. É 4 microfarad. A tensão continua sendo de meio volt. Vou ligar aqui no botão verde. Ó, liguei. Agora tem uma diferença. Dentro da eletricidade, disse que a tensão ela está fora de fase com a corrente. Vou fazer uma pausa aqui para vocês verem. Esperar ele começar de novo. Vou fazer uma pausa, espera aí. Ó, a tensão está fora de fase, ou seja, a corrente está adiantada. É assim que é dito. E a tensão está atrasada. A corrente sempre está na frente da tensão. E daí tem como isso aqui é uma curva senoidal, existem equações trigonométricas que regem a tensão e a corrente. Então aqui no caso de um circuito capacitivo, tem um capacitor aqui, o que o circuito está aqui, ó, é um circuito em série. Está aqui o circuito. Porque aqui, ó, esse voltímetro está ligado em paralelo. O circuito está aqui, ó, onde eu estou marcando com o mouse. Daí esse voltímetro está ligado em paralelo e esse amperímetro está ligado em série. Essa animação aqui eu achei muito legal. Ela segue o comportamento correto de cada caso que você configura aqui. Então, ligando de novo, tá aí, ó, um circuito capacitivo. E o diagrama fasorial está aqui. O diagrama fasorial está aqui, em que a corrente está adiantada, ou seja, fora de fase em 90 graus, por isso que diz esse negócio de fora de fase, em relação à tensão. Beleza? E agora eu vou trocar. Eu vou trocar para um circuito indutivo, que são os motores. Ó, uma bobina. Indutor é uma bobina. Então, os motores têm comportamento indutivo. Porque todos os motores elétricos têm enrolamento de fio dentro, né? Não sei se muitos de vocês conhecem bem, mas talvez alguns ainda não tenham visto por dentro o motor. Cheio de fio enrolado, de cobre. Então, é um indutor. Então, vamos ligar aqui o circuitinho. Mudou de novo o comportamento. Eu vou dar uma pausa nele aqui. Ó. O que está acontecendo? Quem está na frente agora é a tensão, é o pink. A tensão está na frente e a corrente está atrasada. Então, o circuito indutivo, que são os motores, eles têm esse comportamento. Também está fora de fase em 90 graus. Ó, aqui mostra o diagrama fasorial. E quem está na frente é a tensão. Ela está na frente, dá para ver pelo diagrama fasorial. E a corrente está atrasada. E esse gráfico é um gráfico senoidal,
porque as fórmulas que montam um gráfico desse são fórmulas baseadas em seno e cosseno, que rege o comportamento da corrente alternada, no caso, circuito indutivo. Está ligado em série com a fonte, e aqui está um amperímetro e aqui está um voltímetro. Ligando aqui de novo, ó, a tensão está na frente, ela vai indo na frente. Esse é o gráfico, diagrama fasorial, mostra a diferença de fase. Beleza? Então, essa animaçãozinha é só para a gente entender o comportamento da corrente alternada, que é diferente da contínua. Beleza? Alguma dúvida? Comentário? Tranquilão? Beleza, então isso aqui nós já vimos, ó, que a corrente alternada tem esse comportamento, oscilatório, tanto a tensão quanto a corrente, né? Ó, circuito resistivo, estão em fase. Quando uma sobe, a outra sobe. E aí, quando na verdade, então, meus amigos, quando a gente está medindo a potência do equipamento que trabalha em corrente alternada, na verdade a gente está avaliando a potência média, né? A potência média, ó, potência é tensão vezes corrente, tensão máxima vezes corrente máxima. Ó, Vm, tensão máxima, e M, corrente máxima. Então a potência média vai ser a metade da tensão máxima vezes a corrente máxima. Máxima assim, ó, tensão máxima vezes corrente máxima. Por quê? Como hora está positivo e hora está negativo, então, na verdade, o termo assim que melhor expressa aqui é a potência média. Então, os 5.500 watts, os 100 watts daquela lâmpada antiga, tudo isso seria para nós a potência média. E aqui nós já falamos, ó, esse aqui esse aqui. Uma pergunta mais difícil. Isso aqui é um circuito capacitivo ou indutivo? Que o anterior era resistivo, estava em fase. Esse é capacitivo ou indutivo? É uma perguntinha mais difícil. Quem que arrisca? É o de motor. Esse gráfico é o gráfico de motor. Positivo. Ó, esse aqui é difícil de responder porque os gráficos confundem. Ó, esse é o indutivo, é o de motor. A tensão está sempre indo na frente da corrente. Mas não esquenta a cabeça, porque a gente não precisa decorar nada aqui. A gente está ainda se familiarizando, tá? Você, quando estiver assim, fazendo projeto de um galpão, de uma fábrica, de uma serraria, de qualquer estabelecimento comercial que tenha, assim, além de tomada e lâmpada, assim, motor, secador, as pessoas vão te dizer assim, que aqui tá com caráter indutivo, tá com caráter capacitivo, e daí vai te abrir a planta elétrica para você ver ali, você é o engenheiro da obra. Então só para você não ficar assim, nossa, o que será que ele está dizendo, né? Você não precisa decorar, mas você já escutou um dia, se você quiser, às vezes assim, se aprofundar mais, eu vou pôr esse material, você pode consultar outros também, né? Então é mais para você ter um conhecimento geral
sem necessidade de decorar. Olha a potência do indutivo, ó. A potência do indutivo tem esse caráter aqui, ó. Certo? Porque hora está positivo, hora está negativo, então a potência do circuito indutivo fica com essa carinha aqui no gráfico. E aí, meus amigos, o que acontece? O que acontece? Existe uma situação que você tem que conhecer agora. Você não precisa decorar a fórmula, mas você tem que saber que existe. Sempre que, pessoal, sempre que você tiver motores no teu circuito, você vai ter perda de energia. Como assim? Então, fator de potência motor. Sempre que você tiver motores, você vai ter perda de energia. Por quê? Esse aqui é um fato que você não pode deixar de conhecer hoje. É importante. É o seguinte. A energia elétrica que é consumida na nossa casa, nos eletrodomésticos, nas lâmpadas, tomadas, se for um equipamento que gere campo eletromagnético, como transformadores, como motores elétricos, porque geram campo eletromagnético, um ímã artificial. Uma parte da energia quase que toda, né? Uma boa parte da energia vai assim transformar a energia elétrica em mecânica, como por exemplo, né? Então, boa parte da energia elétrica vai se transformar em mecânica. E uma parte dessa energia elétrica não vira energia mecânica. É como se fosse uma perda. Mas é uma perda que não tem muito o que fazer, porque ela vai ser usada para gerar campo eletromagnético. Mas é uma perda, assim, entre aspas, porque os motores elétricos precisam do campo eletromagnético para ele gerar aquele movimento, aquela rotação. E os transformadores também precisam desse campo eletromagnético. Essa energia reativa, que é uma perda de energia, é em torno de 5%, assim, mais ou menos, né? Só que, se os equipamentos estiverem perdendo demais, as concessionárias de energia conseguem avaliar isso e multam, cobram a parte das indústrias, das empresas, o quanto de energia que não foi bem aproveitada, que virou somente energia reativa. Então, energia ativa é o que você quer, transformar em mecânica, né? Em luminosa, em térmica. E a energia reativa é a geração desse campo eletromagnético. Então, daí nas faturas, por exemplo, ele coloca assim um campinho lá, ó, energia reativa. Então isso aqui é fatura de empresa, em que ele descreve a energia que foi consumida normal e ele separa a energia que foi consumida à parte.
como uma energia que não foi bem aproveitada, né? Então chama-se energia reativa. É cobrada à parte, é cobrada mais cara e às vezes tem até multas para as empresas. Tem aquele horário de pico, né? Você já deve ter escutado aí nas empresas que vocês trabalham, né? Que tem equipamento que não pode ligar das... Qual que é o horário de pico aí de Telêmaco e região? Que não pode ligar alguns equipamentos assim. Alguém já escutou? Nunca escutei, não. Me parece, assim, que depende de região para região. Por isso que teve o tal do horário de verão, que hoje em dia não se usa mais, né? Mas é para ser das 18 às 21, assim, depende da cidade, da região. É o horário de pico. O horário de pico aqui em Telêmaco, na verdade, a Copel cobra mais caro só, tipo, é uma outra taxa, mas não é proibido nada, que eu saiba. Ah, só o valor é a parte, né? Valor diferenciado, tipo né? uma porcentagem, uma porcentagem maior, acho. Exatamente. Então, isso mesmo. Então ele liga e cobra, paga mais caro, né? As empresas acabam que evitam, né? Se puder, né? Ligar alguns equipamentos de alto consumo. Então é por causa disso, pessoal, dessa energia reativa. Isso é corrigido por bancos de capacitores, está até escrito aqui, ó. Então muitas empresas, se você ouvir falar assim, aqui é uma central de banco de capacitores, é para corrigir esse desvio de energia. Ele ameniza esse desvio de energia que não está sendo útil, que está sendo assim aplicado somente para gerar campo eletromagnético, uma energia reativa. Certo? Beleza? Até aqui? Pessoal, vocês querem fazer esse tipo de pausa de 5, 10 minutos para pegar um pedaço de costela lá que está na churrasqueira ou tocamos? Vamos tocar aqui mais um tantote. Por mim, pode tocar diretão. Por mim também. Então, beleza. Então, vamos nessa. Então, esse negócio de energia reativa, excedente, gera um conceito chamado fator de potência. Então, o fator de potência, pessoal, é um número que as concessionárias usam para controlar as empresas e às vezes aplicar multa. Como assim? Essas grandezas elas podem ser expressas em vetores, sendo que eles formam um triângulo retângulo, esses vetores, em que um cateto é a potência ativa, aquela que você tem interesse, outro cateto é a potência reativa, aquela que você não tem interesse, e a hipotenusa desse triângulo é tipo assim, entre aspas, a potência total, a aparente, que na verdade é o que você compra, o que você paga é a aparente, o que você usa é a ativa e a reativa é perda. E aqui tem um ângulo φ, aqui, essa letra grega φ, e é feito um cálculo do cosseno desse φ. O cosseno de φ, cosseno de um ângulo é o cateto, é o que por o quê? Quem que me lembra? Cosseno de um ângulo é cateto oposto ou adjacente? Oposto.
Cosseno costa, está encostado. Encostado é adjacente. Ó, cosseno coça. Se coça, está encostado. Se está encostado, é adjacente. Então, cosseno é cateto? O oposto ou adjacente? Adjacente. Ó, então uma setinha aqui, ó, só para os considerados. Cosseno coça, coça está encostado, adjacente. Então, cosseno de φ é cateto adjacente por o quê? Sobre o quê? Usa. Isso. Cosseno. Então aqui, o cosseno de φ vai ser quem sobre quem? Dessa imagem. Adjacente pela hipotenusa, não é, professor? Isso. Daí agora substituam para mim. Fica quem sobre quem? Olhando para essa imagem. Potência ativa pela aparente, né? Aparente pela ativa, isso? A primeira vez que se falou já estava certo, Orlando. É a Isso. ativa Pela aparente. sobre a aparente. Então não esqueça. Você, engenheiro, você não precisa fazer a conta. Mas você tem que saber que existe o fator de potência, que é a potência ativa, aquela que você realmente usa de verdade, sobre a aparente, que é aquela total que você paga, que você não usa ela inteira, porque você tem uma perda que é reativa. Você não precisa assim fazer contas, mas tem que saber que existe, né? Olha lá, acertaram. Cosseno de um ângulo, isso aqui é o fator de potência. Cosseno de φ é o fator de potência. É o cateto adjacente, que é a ativa, pela hipotenusa, que é a aparente que você paga. E essa divisão é medida, no caso nosso, pela Copel. Deixa eu digitar aqui. Que aqui está dizendo que é 0,92, mas deixa eu pôr aqui. Fator de potência Paraná, que é um valor mínimo. Se você ficar abaixo, multa. Ó, fator de potência Copel. O fator de potência... isso aqui a gente já sabe, ó. Energia ativa pela aparente. Acesse o guia fator de potência. Pô, achei que os caras iam dar mais fácil. Só esperar um pouquinho para abrir aqui. Que depende da região, pessoal. Tá dizendo que é 0,92 mesmo, ó. Então, se você ficar abaixo de 0,92, 0,80, você já está pagando multa. Depende do estado, depende do país, sabe? É de região para região. Isso é definido por resolução aqui, ó, da ANEEL. Acho que é Agência Nacional de Energia e tal, né? Então, 0,92. Ó, é o que eles usam para acrescer na fatura. Então, beleza, a gente já sabe que é 0,92 mínimo. Aqui nesse livro está errado, ó. Se o cosseno de φ for maior, está errado, for menor. Aqui está escrito errado, ó. Eu vou disponibilizar esse material. Daí vocês deem um jeitinho de... Não sei se eu vou conseguir editar aqui, vou tentar. Eu vou tentar editar. Aqui tá errado, é menor. Se o fator de potência for menor. Tá. Então beleza, já sabemos o que é fator de potência. É o cosseno de φ. E é um valor mínimo
que varia de 0 até 1, tem que estar o mais próximo de 1. Se tiver 1, quer dizer que a tua potência aparente está toda virando ativa. Se for 1. E tem aparelhinhos que medem, sabe? Tem aparelho que mede o fator de potência. Deixa eu ver se aqui tem. Vou por aqui. Aparelho medir fator de potência. Então, pessoal, tem aparelhinhos que serve para medir fator de potência. Ó, tem uns até que você pode ter em casa. Você põe ele na parede, daí liga o teu equipamento nele e ele vai avaliar várias coisas, vai avaliar como é que está o consumo, como é que está a frequência, ele mede várias coisas, inclusive o fator de potência. É o kW. É um aparelhinho que você pode comprar pela internet e ter em casa para medir fator de potência. kW. Watímetro P3 kW. Tá. Joia, já estamos ninja em fator de potência. Ó, pessoal, um esqueminha aqui bem maneiro. Ó, por que que deu a briga lá do Edinho, do Thomas Edison com o nosso amigo Tesla? Que o Tesla era contratado do George Westinghouse, que o Tesla era pobre, né? E aí o George Westinghouse que patrocinava lá o Tesla. Então lá na usina, na Itaipu, você produz voltagem de 13.000 volts. Daí você joga essa tensão lá para cima. Por quê, pessoal? Por que você joga para até 750.000 volts, depende do lugar do país? Por que jogar em tensão tão alta para transmitir? Por que não transmite em 13.000? Para que transmitir em 750.000, pessoal? É mais fácil de transmitir, né? Aí, os cabos aquecem mais ou menos transmitindo em alta voltagem? Menos. Aquece menos. A corrente é menor. Toda a vida. Então, essa é a vantagem da alternada, né? Você pode usar transformador, porque na contínua, existe transformador na corrente contínua, assim, de subir e baixar a tensão? Na corrente contínua, assim, existe transformador que sobe e abaixa a tensão na corrente contínua? Na contínua não, porque a contínua é contínua, né? Não existe. Exatamente. Guarde isso, hein? Não existe transformar a voltagem de baixa para alta, alta para baixa na contínua. Quando você tem uma contínua e precisa levantar ela, como é que se faz? Você tem uma contínua, quer levantar ela, o que se faz? Ou baixar? Primeiro transforma para Alternada. isso, daí você levanta e abaixa e depois transforma de novo para Contínua. isso. É uma mão de obra. Então, lembre, se você tiver uma contínua e precisa levantar ou baixar a voltagem, você tem que transformar para alternada, porque o transformador, esse que a gente tem assim em casa às vezes, ele usa campo eletromagnético.
ali dentro. Isso só existe na alternada. Não existe na contínua. Beleza? Então, ó, aqui o esqueminha, ó. Você gera lá na Itaipu, levanta para 750 mil até. Daí quando chega na tua cidade, Telêmaco, região, e tem aquelas subestações assim que é um monte de torre assim com aqueles fios lugar. Aqui tem. Tem, né? Tem duas. O que alimenta aí Ou três. a região aí? Tem alguma hidrelétrica perto? Tem, tem acho que De Mauá, né? tem a de Mauá, tem a de Figueira e acho que a Klabin também, né, fornece energia, né? Ah, é verdade. Ela tem uma subestação, a Klabin. Ah, vocês aí estão bem servidos, né? De luz, né? Ah, tem bastante. A de Mauá é hidrelétrica, rio mesmo, né? A de Figueira não é. A Figueira é termoelétrica. Termoelétrica, ela queima. O que ela Carvão. queima? Carvão? Carvão. Carvão mineral. E a outra. O que a Klabin queima? Eu não sei dizer, acho que o Luciano sabe mais, porque ele trabalha lá, mas eu sei que ela fornece energia também. Mas não é hidrelétrica a Klabin, né? É termo também, né? Acho que é termoelétrica por causa das caldeiras dela, né? Que acaba gerando energia. Ela não queima aquele resíduo lá do processo? Eu não sei qual que é o processo, eu acho que é cavaco mesmo, não sei como é que funciona o processo lá, mas eu sei que é termoelétrica também. É o rejeito, né? É o que Acho que sim. rejeita, né? Junta tudo, serragem, cavaco, fiapo. Acho que vai tudo, né? Sim. Então, beleza. E aí vocês recebem então energia nas subestações que abaixa, quer dizer, abaixa, né? 13.000, não é tão baixo assim. Então aqueles 3 fiozinhos que tem em cima, pessoal, lá no poste, deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui. Agora eu humilhei, chamei de fiozinho. Ah, não tem aqui. É aqueles que estão em cima, são 3 cabos em cima, sabe? É de 13.000. Cabos 13.800 volts poste. Ah, lá, piá. Aqui, ó. Aqueles que estão lá em cima é 13.800. Daí tem o transformador que abaixa para esses 4 de baixo, que é quanto, pessoal? Daí sai lá de cima, daí vem Nossa, aqui tá cheio, peraí. Esse desenho aqui não tá bom. Vamos voltar pro nosso. Que daí tem 4 cabinhos. Ali acho que dá pra ver. Acho que é aqui, né? Ó, aqui, ó. Em cima 13.000. Pra mim tá cortando bastante a sua fala, não sei se é só pra mim. E agora? No meu tá normal. O meu tá normal aqui também. O meu tá normal aqui, professor. Tua câmera tá ligada? Quem que falou que tá cortando? Luciano, professor, não, minha câmera tá desligada. Tá desligado? A internet, cara, é um troço complicado. Tem hora que dá umas pifadas. Mas agora você tá me ouvindo, Luciano? Tá chegando cortado aqui pra mim. Ué. Se ficar muito ruim, tente sair e entrar de novo. Às vezes dá uma melhoradinha. Agora deu certo. Ah, então beleza. Ó, pessoal, então aqui Ó, aqui tá escrito 13.800, tá certo. Aqui tá escrito 220, mas um cabo desse só é 220? Não, são 2, né? Aí, ó, geralmente esse primeiro aqui depende do lugar. Esse primeiro é neutro e os outros 3 aqui são de quanto? Cada um? 110, né? 127. 127, isso. Ótimo, é isso aí. Ó, esse primeiro aqui é neutro e esses 3 de baixo são 127. É que a gente fala 110, mas é que é o seguinte, no cálculo, que a gente não vai ficar assim se prendendo em cálculo, mas eu vou mostrar rapidinho lá.
existe uma raiz de 3, assim. Quando você junta 2 127, acaba que arredonda para 220, pessoal, por causa de uma raiz de 3 que tem lá na fórmula. E aí a gente diz que é 110, né, que é a metade de 220. Então você guarda, na verdade é 127. Que 2 127 formam uma voltagem 220. Então tá aqui, pessoal. 3.800 no transformador cai para 127. Olha lá, ó, 127. Que pode ser virado 220. Beleza aqui? Monofásico. O que quer dizer monofásico, pessoal? É o 127, né? Só tem o Isso. 127. As nossas casas, em geral, é monofásico ou bifásico? Assim, lâmpada, tomada. Monofásico. Aí, ótimo. Só tem uma fase. A outra, só um fio dá choque. O outro não. Fase com neutro. Muito bem. Maravilha. Ó, para até, ó, é até 13.000 watts. O máximo, né? Que é indicado monofásico. Acima disso, não é indicado monofásico. Olha aqui, ó. Se a tua casa tiver só 2 cabos, provavelmente um é 127 e o outro é neutro. Agora vamos pro o chuveiro. É mono ou é bi? Às vezes é mono, mas é indicado bi. Aí, o chuveiro, geralmente... Por que é indicado o bifásico para chuveiro? Porque ele gasta menos energia, né? Na verdade, né? Ele tem mais potência, Isso, menos energia, né? isso. E o fio esquenta mais ou menos no bifásico? Menos. Muito menos, nossa. Nem se compara, né? É bem melhor o 220. Se usa para até 20.000, ó, 20K, 20.000 watts. Então, ó, uma casa que tenha bifásico, vai entrar quantos cabos numa casa que tenha bifásico? 3. Aí, ó. Então, isso aqui, ó. Se a tua casa tem 3 cabos, 2 são de 127 e 1 é neutro. Para bifásico. E agora, pessoal, vamos mostrar a casa dos alunos da FATEB. Pessoal que tem piscina, hidromassagem, sauna, entra uma bordoada de fio, ó. Casa do Orlando, casa do Eduardo, do Luciano. Aí, ó. Só casa de fazendeiro. William. Gente do dinheiro. Olha, ó. O que não falta é fase. Nossa Senhora. Então é trifásico, ó. Por no que é indicado trifásico, pessoal? Qual que é a Motor. grande? Aí. Mais empresa, né, que usa trifásico. Tem motor Indústria, né, trifásico. professor? Isso, motores, né? Motores é trifásico, sim. Até funciona, né, em bifásico, mas o consumo daí aumenta, né? Demais. Força a fiação. O trifásico força menos a fiação. O consumo ele é mais econômico. Então tá aqui, ó, trifásico. Se a tua casa entra 4 cabos, é 3 e 127 e 1 neutro. Beleza. E aqui, jovens, só para passar a regra no caderno, a gente já falou bastante, falamos assim, os conceitos, e aqui é o que interessa, assim, você como
engenheiro aí que está dimensionando, está conferindo obra, né, para não ficar vendido assim na mão do eletricista, né? Nada contra o eletricista, mas você tem profissionais e profissionais hoje no mercado, né? Infelizmente, né, pessoal? Tem aquela pequena porcentagem de profissionais que às vezes querem dar uma desperta, né? Então a gente não pode ficar vendido, né, nesse meio. Então a corrente nominal chama-se nominal porque é aquela de projeto, aquela corrente para fins de dimensionar o cabeamento, dimensionar os dispositivos de interrupção, de acionamento. Então, ela é calculada assim, ó, na bifásica é potência por tensão, na bifásica. E na trifásica, ó, é potência por tensão vezes a raizinha de 3 ali. A gente não vai fazer as deduções de fórmula, né? Vamos pegar o que está pronto já. Então, é assim que você calcula, ó. Você já sabe, agora você já sabe como é que é. Quero saber que corrente que vai ter que passar por um cabo. Para saber se eu ponho um cabo de 6, de 10, de 12. Você pega a potência do equipamento, ou do que vai estar naquela linha, divide pela tensão que vai estar naquela linha, né? Então tá aqui. E na trifásica é só colocar um raiz de 3. E se fornecerem para vocês, pessoal, se fornecerem o rendimento do equipamento, que é um valor menor que 1, ele vai aqui embaixo ainda, né? É o que diz aqui. Esse equipamento tem rendimento. É o quanto que ele aproveita de energia, né? Vai aqui embaixo. Às vezes é 0,90, 0,80. Vai embaixo da fórmula, né? Só para ilustrar aqui, pessoal, vamos ver uma continha aqui bem rápida aqui. Uma continha rápida de corrente nominal. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem aqui. Ó, pessoal, aqui uma etiqueta de motor. Ó, esse aqui é um motor de 75.000 watts ou 100 HP. É um baita no motor, ó. Ele tem meia tonelada de peso. Ó, é FP em português ou PF em inglês. Power Factor. Ó, dá para ler o fator de potência que está ali? Aparece? 7. Quanto? 0,87. Isso, 0,37. Ó, esse motor aqui, ó, ele pode funcionar em 220. Se for 220, vai ser mono biotri. Bifásico. Se você ligar em 380, mono biotri. Tri. E aqui também tri. Ó, ele funciona em 220, 380 e 440, esse motor. Ó, só para você ver aqui, por exemplo, então, motor W22 VEG. Quer ver? Motor, só para você ver a cara dele. Motor W22 Premium VEG. É um motorzaço, assim, para movimentar. Acho que linha de produção, né? Esteira, coisas desse tipo. Ó, bichão aqui.
meia tonelada de motor. 75 mil watts de potência, imagine. Veja, o nosso chuveiro é de 5.500, né? Esse aqui é 75 mil, né? Imagine a forcinha do bicho. Mas ele judia um pouco. Ele não tem assim um excelente aproveitamento. O fator de potência dele é baixo. O rendimento dele é 0,95, ó, 95%. Então ele perde 5% de energia. Ó, é dado em HP também, ó, 100 HP o motor. Tá. Então só para vocês verem aqui a conta. Rapidinho. Vai estar disponível para vocês, ó. Calcular a corrente nominal. Vou mostrar, vamos ver só de máquina de lavar. Uma máquina de lavar que tem fator de potência 0,8 e ela é 127, 800 watts. Uma máquina de lavar grande, 800 watts. Ó, é calculado assim, ó. Pegando lá daquela forma do início, a potência aparente, que é a total que você paga, é a ativa, né, que o equipamento precisa, sobre o fator de potência, que é o cosseno de Φ. A potência ativa, que é a da etiqueta do equipamento da tua máquina, é 800, sobre o 0,8. Ó, deu 1000 watts. Volt vezes ampere é a mesma coisa que watt. Então você veja, para rodar uma máquina de lavar de 800 watts, se for essa aqui, com fator de potência 0,8, você tem que pagar 1000 watts. Você tem que pagar 200 watts a mais para funcionar ela, porque parte da potência vai se perder na indução eletromagnética do motor. E daí, para você saber que corrente que você usa, para dimensionar cabo, ó, não é uma corrente baixa, ó, essa máquina. Você vai fazer potência por tensão. Ó, potência por tensão. 1000 watts, que é o que você paga, sobre os 127. Ó, você vai passar 8 amperes praticamente, né? É bastante. Amperagem alta, 8 amperes. Tem que ser um cabeamento. Depois nós vamos ver bem certinho as tabelas, né? Mas é de 6, tipo um cabo 6 milímetros quadrados, mais ou menos, né? Dá para entender essa continha aqui, pessoal? Dá. Não é muito difícil. Beleza. E daí tem mais o caso do chuveiro, do ar-condicionado e de uma banheira e de massagem que vai estar no material para vocês. Peço que vocês deem uma olhadinha. Pessoal, tá aí, ó. Nós vimos hoje... O que nós vimos até agora? Ó, hoje nós passamos pela primeira lei de Kirchhoff, lei dos nós. A segunda lei de Kirchhoff, lei das malhas. Nós falamos da potência elétrica e as equações são 3 de potência que tem que meio que guardar. Entendemos assim o comportamento oscilatório senoidal da corrente alternada em circuito resistivo, capacitivo e indutivo. Sabemos que é isso que gera o tal de fator de potência, que exige das empresas colocar muitas vezes bancos de capacitores, né? Aqui, ó. Bancos de capacitores. Que são dispositivos elétricos que corrigem o fator de potência para evitar da empresa pagar multa. Então são todos esses painéis assim, ó. Isso são bancos de capacitores, ó. Isso aqui é um capacitor. Eles ficam geralmente em bancos assim, alojados dentro de uma cabine, né? Dentro das empresas, né? É para corrigir o fator de potência da energia que a empresa está pagando.
Nós também compreendemos a geração, a distribuição e fornecimento de energia, os tipos de alimentação de entrada, mono, bi, tri, das edificações, e como é que você calcula a corrente nominal para poder fazer uma conferência de uma obra, de um projeto, saber se está usando o cabeamento correto, né? Pessoal, algum comentário? Tranquilo? Tranquilo, professor. Muito bem, tranquilo. Ficou muito assim falatório, muito pesado. O que vocês acharam? Eu achei que foi tranquilo, professor. Que às vezes o dia que vocês quiserem sim fazer uma pausa, professor, vamos fazer uns 5 minutos para pegar lá um mignon, um molho madeira, coisinha básica, daí voltar para a aula, fique à vontade. O importante é a gente não ficar assim muito cansadão, né? Às vezes trabalhou o dia todo e tudo mais, né? Vou pedir a gentileza de vocês escreverem presente aqui no chat agora. Só para gravar aqui para mim. Eu alimentar lá o diário de classe. William, Juliane, Leonardo, Luiz, Sidney, Luciano, Gustavo, Orlando, Juliana, Rayane. Acho que todos, né? Stephanie. Daqui a pouquinho, daqui uma meia hora, vai estar lá o material para vocês consultarem, uma atividadezinha para entrega de 7 dias. Thiago apareceu. E se ninguém tiver nada, agradeço aí a presença, a participação. Uma boa semana para vocês todos e para as famílias aí. Que tudo se encaminhe para o melhor aí para todos. Boa noite, professor. Boa noite, abraço a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite, senhor. Tchau, tchau. Boa noite, até Valeu, mais. Boa noite, professor. valeu, até mais.